E pastor, uma outra coisa interessante, o que é arrebatamento onírico? Essa aqui é boa. O Sim, arrebatamento onírico, eu sempre digo o seguinte: o arrebatamento, existe o que a gente chama de arrebatamento em espírito. O que é o arrebatamento em espírito? É quando o espírito da pessoa sai do corpo. Talvez você não saiba disso, mas o seu corpo ele é ligado ao seu espírito ao seu corpo através de um cordão de prata. Está descrito lá no livro de Eclesiastes. Shlomo de Melech, o rei Salomão vai falar sobre isso. E o nosso corpo ele está ligado a esse cordão de prata. Quando esse cordão ele é cortado, a pessoa morre, ela entra em óbito, ela entra em falência. Agora, o arrebatamento onírico é o quê? É quando a pessoa, você pode ser arrebatado em espírito a nível acordado ou a nível dormindo. Então tem pessoas que são arrebatadas em espírito, ou seja, o espírito sai do corpo, acordadas. Tô aqui, de repente, já fui, saí do corpo em espírito, fui para as dimensões. A pessoa ela pode ir para a dimensão terrestre ou celeste ou infernal. Ela acessa isso. Agora, ela pode ser arrebatada também através do arrebatamento onírico, que é dormindo. Então, a maneira primordial da maioria das pessoas serem arrebatadas em espírito é nos sonhos. A maioria já foi. Por exemplo, sonhar que está voando, eu vou fazer até uns takes sobre isso. Geralmente está ligado ao arrebatamento onírico. Ai, pastor, já teve sonhos assim, pastor, de estar voando? Eu já tive vários aí. eu já sonhei. Eu já sonhei que igual a gente estava compartilhando antes de começar a live, eu estava compartilhando com um pastor, né? Porque eu estava vendo aqui os temas. E eu falei para ele assim, que quando, na minha adolescência, juventude, quase todos os dias, eu sonhava que eu era muito perseguida e eu pulava em cima dos prédios, de prédio em prédio, para fugir. E dentro, algumas vezes nesses sonhos, eu conseguia voar para fugir das perseguições espirituais. Então, na realidade, arrebatamento onírico é isso. É quando a pessoa ela sai do corpo dormindo. Isso é muito comum. Pessoas saírem do corpo dormindo. E aí elas viajam no mundo espiritual, dimensões, realidades, multiverso espiritual, divino. Elas vão para a dimensão infernal, celestial ou terrestre. Elas saem do corpo dormindo. Isso é comum, acontece demais. E as pessoas têm essas experiências, na realidade, com o mundo espiritual. Então o arrebatamento onírico é quando a pessoa sai do corpo em espírito dormindo. E, pastor, a Michelle Lacey, ela tá falando assim, ó. Gostaria de entender, como nós falamos sobre o bruxismo, né? Ela disse aqui, eu gostaria de entender melhor sobre o bruxismo. Como se livrar e como saber se o bruxismo é espiritual? Aí é complicado, né? Vou ter que fazer uma live falando sobre bruxismo. Mas como é uma questão emocional, tá? Porque pode perceber, a pessoa fica rangendo os dentes. É como se fosse um nervosismo interior. Aí tem que fazer um mapeamento para entender. Pode ser algum trauma, pode ser algum problema paternal, maternal, alguma orfandade paterno-materna. Podem ser diversas coisas, tá? Mas o bruxismo, dependendo do contexto, ele está ligado a um ataque, sim, espiritual nos sonhos. Mas ele é uma tormenta, é um problema, é uma tormenta psicoemocional que a pessoa tem e ela é um nervosismo, né, interno, a pessoa range os dentes. Eu até esses dias brinquei, né, porque eu falei que no inferno não vai ter banguelo, porque a Bíblia diz que vai ter ranger de dentes. E o bruxismo, o bruxismo faz o quê? A pessoa que tem problema de bruxismo, ela fica rangendo os dentes, né? Morde os beiços, assim, porque isso é uma tormenta, isso é um nervosismo interior. Pode ser vários fatores, tá? Nessa questão, pastor, do arrebatamento, eu só vou compartilhar algo aqui do que eu À achei vontade. interessante, né? Do Anderson Ferreira. Uma vez saí do meu corpo, fui até na cozinha, onde minha esposa estava, depois retornei no quarto e vi meu corpo. Isso é um arrebatamento em espírito, onírico. No sono, na realidade, mas onírico. A pessoa está dormindo, mas ela saiu do corpo.
é a maneira primordial do arrebatamento em espírito. Acho que a maneira mais básica de uma pessoa ser arrebatada em espírito é nos sonhos ou no sono, né? Como a gente fala. É a maneira primordial. Isso é extraordinário, porque é uma experiência. E eu vou falar sobre isso. Existe um dom por trás disso. Oh, glória. Pastor, e existe viagem no tempo através dos sonhos, pelos sonhos? Nossa, existe uma maneira de você viajar no tempo. Tem várias, mas uma delas é através dos sonhos. Olha só, nos sonhos é capaz de uma pessoa viajar no tempo. Ela pode ir para passado, presente, futuro, passado, presente. Ela pode viajar. Eu falo que é o multiverso do Criador. É o multiverso temporal e atemporal. A pessoa pode entrar na atemporalidade, ou seja, no mundo espiritual. No mundo espiritual, ele não tem tempo, ele não é medido por tempo. O mundo espiritual é eternidade. Então, é possível uma pessoa viajar no tempo pelos sonhos. Ela pode ir para o passado dela, ela pode conhecer situações do passado. Deus, olha só, José, Yosef, Gênesis 37, ele viajou o quê? No tempo. Deus mostrou para ele qual seria o futuro dele. Entende isso? Então, Deus levou ele para o futuro, mostrou para ele, ó, tá acontecendo isso. Claro, Deus deu um sonho para ele enigmático, mas que estava ligado ao futuro. É um sonho profético, é um sonho futurístico. Deus mostrou para ele. Existem sonhos que eles são sonhos de realidade dimensional, que a gente fala. Deus leva a pessoa para o futuro e mostra situações. Ou pode levar para o passado, ou até mesmo para o presente. Então, é possível viajar no tempo. Pelos sonhos. E isso é tão real, né, pastor? Eu quero compartilhar algo, porque várias vezes, acho que tem gente aqui que também já passou por isso, né? Várias vezes, pastor, eu sonhei com uma determinada cena, com determinadas pessoas. E depois de um tempo que eu sonhei com aquilo, às vezes eu tinha até esquecido que eu sonhei. Mas às vezes eu me encontrava a mesma cena, as mesmas pessoas e falando a mesma coisa de que eu estava falando nos sonhos. Isso é viagem no tempo através dos sonhos também? Podem ser viagens no tempo. A gente fala que são sonhos déjà vu. Não é déjà vu. Existem sonhos que são déjà vu. E não déjà vu. São sonhos dentro de uma linha temporal, uma linha do tempo, ligados à viagem no tempo. Pastor, isso é possível, pelo amor de Deus, gente. Você acha que o Deus que criou o universo, a Terra, ele não tem poder? O Deus que criou o tempo nessa dimensão, ele não tem poder de fazer isso com você? Não tem o poder de te levar no passado ou no presente? Por exemplo, você pega o livro do Apocalipse, os 7 selos, e tá até aqui o livro, os 7 selos, Ali, ele é o quê? Esse livro aqui, ó, os 7 selos. Esse livro aqui, ele vai falar sobre isso, viagem no tempo. Os 7 selos apocalípticos, ele é o quê? Uma viagem no tempo. Yohanan, João, ele vai pro futuro, que volta pro passado, que vai pro presente, que vai pro passado, que vai pro futuro. Quer dizer, são viagens temporais. Isso é possível. E os sonhos, isso é muito real. É muito real. É, porque eu acho muito interessante, né? Porque a mesma... É tudo igual, nada muda. E a gente, às vezes, fica até meio paralisado vendo a cena todinha. Muitas vezes eu paralisei, assim, por um momento, questões de segundo, por ver aquele ambiente, aquela cena que eu já vi em sonhos. A Michelle Lacey tinha assim, ó. Eu tinha, até mesmo ouvia dormindo, agora já não ouço, mas meu filho tem muito, acho que ela está falando em arrebatamento espírito pelos sonhos. Ele é pequenininho, faz mapeamento de criança também? Também. Também, né, pastor? Sim. Crianças também, né? Crianças são cidadãos e precisam também, dependendo do contexto, de ajuda, precisam de serem ministradas também.